Há 3 anos, foi identificado o primeiro caso de um vírus global que afetava plantas, e ele começou a devastar a maioria dos nossos ecossistemas. O consumo de alimentos contaminados pelo vírus causa doenças graves, e a perda da vegetação reduziu o nível de oxigênio na atmosfera para 10%, o que aumentou significativamente a ocorrência de desastres naturais ao redor do mundo. Os principais centros de pesquisa não conseguiram desenvolver uma cura, e as pessoas estão começando a acreditar que o planeta está condenado. A única esperança que resta é o Projeto Gêmeos, criado pelo Dr. Steven, com base em dois antigos artefatos alienígenas descobertos por paleontólogos, que acreditam ter mais de 4 bilhões de anos, anteriores a qualquer forma de vida na Terra. A equipe de Steven conseguiu recriar os materiais ultra-resistentes que compõem a esfera e o motor desses artefatos, produzindo réplicas funcionais. Esse motor possibilitou a construção de uma nave que, em uma missão não tripulada, descobriu um planeta ideal para a terraformação. A esfera, por sua vez, tem a capacidade de gerar vida, operando através de uma série de comandos que a equipe finalmente decifrou. Ela também serve como prova de que a vida na Terra foi criada por seres extraterrestres. Agora, uma equipe formada por médicos e pilotos militares está prestes a embarcar para o sistema solar TESS, a centenas de anos-luz de distância, com a missão de criar a Terra 2.0, usando a esfera. Steven, no entanto, enfrenta a resistência de sua esposa, Amy, que é contra sua participação na missão. No dia do lançamento, Amy vai até a base para tentar impedi-lo, mas chega tarde demais e é forçada a assistir a nave decolar. Ao deixar a atmosfera, algo inesperado acontece. Uma fissura aparece na esfera alienígena, sugerindo que eles podem não estar sozinhos. Utilizando a tecnologia do motor alienígena, a nave abre um portal de distorção que permite atravessar o universo. No entanto, assim que chegam ao outro lado, os sistemas registram um erro. Eles não chegaram ao sistema TESS, mas sim a um local desconhecido. Steven responsabiliza o engenheiro Peter pelo ocorrido, alegando que ele cometeu um erro ao inserir as coordenadas. Como resultado, Peter é afastado temporariamente de suas funções. Momentos depois, enquanto Steven descansa, seus pensamentos se dividem entre Amy e a primeira vez que ativou a esfera, um momento em que testemunhou a aparição de uma figura humanoide estranha, que desapareceu rapidamente. Steven solicita a IDOIP, Inteligência de Interface Primária, que tente recalcular a trajetória do salto para descobrir onde estão. Mas é impossível, pois todos os dados estão desordenados, como se tivessem se movido entre a terceira e a quarta dimensões. Enquanto isso, Peter deixa seu alojamento e pega uma das câmeras de segurança para inspecionar a esfera sozinho. Nesse instante, o computador alerta que a câmara de reparos foi aberta e que um objeto não identificado está se aproximando. Para o choque de todos, eles veem Peter flutuando, congelado no espaço. O Dr. David acredita que Peter desistiu da vida por não conseguir conviver com o erro que teria cometido. Mas a Dr. Leona se recusa a aceitar essa explicação, pois conhece Peter há 8 anos e sabe que ele não era esse tipo de pessoa. Steven a repreende por lamentar alguém que, em sua visão, condenou a humanidade e ordena que ela assuma as funções de Peter a partir de agora. Mais tarde, David confessa que, quando sua filha faleceu, ele também quase desistiu, mas decidiu que ainda poderia ser útil de alguma forma. Agora que a missão está comprometida, ele se sente inútil novamente. Steven, porém, promete que encontrarão uma solução. Nesse exato momento, a nave se depara com um planeta. Composto de rocha vulcânica, o planeta não tem oxigênio, mas o ambiente externo não é hostil, o que significa que só precisarão de máscaras para respirar. Steven acredita que é a alternativa ideal para continuar o plano e está empolgado para pousar, mas o Capitão Ryan o impede, apontando que ainda não realizaram uma análise adequada do planeta, acusando Steven de arriscar irresponsavelmente a segurança da tripulação. No entanto, Steven ignora a objeção, lembrando a todos que ele está no comando. A equipe descerá em um módulo espacial, enquanto o oficial Richard permanecerá na nave-mãe. Assim que o módulo espacial se aproxima do planeta, eles enfrentam uma tempestade violenta, forçando-os a ativar os propulsores de frenagem para reduzir a velocidade de descida. Isso, porém, consumirá todo o combustível, impedindo o retorno imediato, mas é a única maneira de sobreviverem. Quando o módulo aterrissa, a tripulação desmaia, e Steven sonha com o momento em que deu a Amy uma pulseira feita de uma parte especial da antiga esfera.
tentando unir simbolicamente as duas coisas mais importantes para ele. Momentos depois, a tripulação desperta e imediatamente retorna ao trabalho. O módulo espacial não sofreu danos críticos, mas o combustível está praticamente esgotado, deixando-os presos ali. Steven, no entanto, não se preocupa, já que a missão original era permanecer por 4 anos, e mesmo que não tenham pousado no local ideal, ele acredita que podem usar uma das vastas cavernas como cúpula para ativar a esfera. Enquanto isso, nos corredores ocultos do módulo, um líquido viscoso estranho começa a pingar das paredes. Na nave-mãe, Richard realiza uma inspeção em outras salas e também encontra essa substância, junto com a câmera que havia desaparecido. Quando todos estão devidamente equipados, a tripulação, eles levam a esfera para a caverna mais próxima e a ativam com sucesso. Em seguida, retornam ao módulo espacial para começar a coleta de dados, mas Ryan interrompe o trabalho, anunciando que a lei marcial foi instaurada na estação. Para justificar sua decisão, ele compartilha alguns arquivos que Richard lhe enviou enquanto os médicos estavam ocupados. É um vídeo de Peter gravando a si mesmo enquanto inspeciona a esfera, para garantir que não seria culpado de erros futuros. Quando ele abre a porta que dá acesso ao motor, percebe algo se movendo nas sombras, que de repente salta sobre ele, matando-o antes de jogá-lo para fora da nave. A câmera não consegue captar a forma da criatura, mas Richard explica que após revisar todas as imagens, concluiu que o alienígena está com eles desde que deixaram a Terra, pois viajou escondido dentro da esfera, como um cavalo de Troia. Provavelmente foi ele quem causou o erro durante o salto, mas agora não está mais na nave-mãe, tendo descido ao planeta junto com o módulo espacial. Richard afirma que pode rastreá-lo, pois a criatura gera interferência no campo eletromagnético, o que explica a falha nas gravações. A discussão é interrompida abruptamente por David, que percebe algo estranho nos sistemas. A esfera está executando um programa diferente do que haviam carregado. Steven quer retornar imediatamente à caverna para investigar, mas Ryan o impede, lembrando que ele não está mais no comando e acusando-o de esconder segredos. Ryan revela que Richard também encontrou imagens de Steven meses atrás, na Terra, quando ele avistou a mesma forma estranha. Isso significa que Steven já sabia da possível ameaça e, mesmo assim, não informou a ninguém, o que faz com que a morte de Peter recaia sobre ele. Indignado com a acusação, Steven sai correndo da sala, enquanto reflete sobre todo o trabalho que Steven e David dedicaram anos a este projeto. No início, Steven não tinha certeza se David deveria ter se juntado à missão, já que ele ainda estava de luto, mas David o convenceu de que estava bem e queria criar um novo mundo para impedir que outras crianças morressem, como sua filha. Pouco depois, Steven encontra David e pede que o acompanhe pela eclusa de ar para inspecionar a esfera. David hesita em desobedecer Ryan, mas Steven o convence, relembrando-o de sua filha e da importância do futuro do planeta. Ao chegarem à caverna, percebem que a esfera está gerando uma forma de vida alienígena, mais rapidamente do que criou a vida na Terra, pois alguém alterou as configurações. Steven imediatamente começa a ajustar os parâmetros da esfera, ignorando os pedidos de David para saírem e discutirem o problema com a equipe. Nesse momento, David detecta no radar que o alienígena está se aproximando, então dispara um tiro de advertência para tentar forçar Steven a se mover. Em resposta, Steven saca sua própria arma, mas antes que a situação se agrave, eles percebem que o alienígena já está dentro da caverna. Desesperado, Steven pega um fragmento da esfera e os dois começam a fugir, percebendo que a criatura está se aproximando ao verem suas sombras e ouvirem os ruídos que ela faz. Quando finalmente saem da caverna, conseguem ver a criatura por completo, mas antes que ela possa atacá-los, eles conseguem voltar ao módulo espacial e fechar a eclusa de ar a tempo. David repreende Steven por colocar suas vidas em risco, mas Steven responde lembrando que a esfera é prioridade e que da próxima vez ele não hesitará em atirar. Nesse instante, Ryan aparece para repreender Steven também, e quando ele explica que a situação pode exigir o uso da força, Ryan. De repente, Steven leva um soco e o computador dispara um alarme, alertando a tripulação de que a integridade do módulo foi comprometida. Leona sai de seu quarto para investigar o problema e encontra o corredor coberto de uma gosma pegajosa, mas é repentinamente puxada para outra área.
É Frank, que informa que o alienígena fez um buraco no convés inferior e agora está no módulo de descida. Com cautela, os dois se escondem no laboratório, onde a respiração começa a ficar cada vez mais difícil. Subitamente, as luzes se apagam e um som estranho começa a emanar de trás das unidades de plantas, indicando que o alienígena está ali. Frank empurra Leona para fora da sala, e enquanto ela corre pelo corredor, ouve os gritos de Frank ao ser atacado e morto pela criatura. Leona se reúne com o restante da equipe na sala de controle e relata o ocorrido, levando Ryan a gritar com Steven por ter trazido o alienígena de volta com ele. A criatura entrou abrindo um buraco no casco, danificou o gerador e as câmeras estão fora de serviço, fazendo com que percam contato com Richard e fiquem sem visibilidade do resto da nave. A única solução é ir até o gerador de emergência e restabelecer o sistema, algo extremamente arriscado sem conseguir rastrear a criatura. Steven se voluntaria, já que sente responsabilidade pelo incidente. Armado, ele se dirige cautelosamente ao gerador e consegue restaurar o sistema de comunicação. A equipe então consegue localizar o alienígena e avisa Steven de que ele está próximo. No momento em que Steven tenta sair, começa a ouvir os ruídos da criatura novamente. Felizmente, Ryan age rápido e o puxa de volta para a sala de controle usando uma corda. A equipe desenvolve um plano para expulsar o alienígena da nave usando fumaça, enquanto Steven fica do lado de fora para servir de isca. Leona abre as câmaras de descompressão, seguida pela porta do laboratório, e corre para se esconder em outra sala enquanto a criatura emerge. O alienígena rapidamente começa a atravessar as câmaras de descompressão, mas quando Richard tenta ativar o motor para incinerá-lo, ele falha, pois a criatura está interferindo no sinal. Steven corre para salvar sua vida e Leona se apressa para ajudá-lo, mas nesse momento o alienígena aparece e Richard finalmente recupera o controle do motor. Steven e Leona correm de volta para a nave enquanto a criatura é atingida pelo fogo, mas isso não é suficiente para matá-la. Ela tenta agarrar Steven, que está sendo puxado para dentro por David. O tentáculo do alienígena fere o braço de David no momento em que eles fecham a porta, prendendo o membro da criatura. A besta então retorna para a caverna, enquanto Ryan fecha as câmaras de descompressão e os outros conseguem selar o buraco. Momentos depois, a equipe encontra o corpo de Frank, e Steven pensa novamente em Amy. Ela havia tentado convencê-lo a não partir, explicando que estava trabalhando em uma vacina. Mas o mais importante, ela estava grávida. Mesmo assim, isso não foi suficiente para impedir Steven de ir, já que salvar a Terra parecia mais crucial do que sua vida pessoal. David vai ao laboratório para tratar seu ferimento, enquanto Steven leva o tentáculo para analisá-lo. Ele descobre que a criatura é um biorobô feito do mesmo material da esfera, o que significa que o propósito da esfera sempre foi criar essas entidades. Steven informa David que o tentáculo infectou com uma bactéria de defesa extremamente resistente, o que implica. O sangue de David agora contém a chave para criar uma vacina que pode salvar a Terra. Assim que Steven faz um corte no tentáculo, as luzes começam a piscar descontroladamente e ele se lembra da visão que teve na Terra, percebendo que o alienígena é um transmissor. Isso revela que essa é a forma como sua espécie coloniza planetas. Steven decide que eles precisam eliminar o alienígena e restaurar as configurações originais da esfera, mas Ryan o tranca no laboratório, afirmando que ele está preso por colocar a vida de todos em perigo. Ryan acusa Steven de tratar as vidas humanas como descartáveis, e David concorda, dizendo que Steven apenas quer bancar o herói e nunca se importou realmente com a humanidade. Essas acusações fazem Steven se lembrar da última briga com Amy, quando ela o acusou de ter um complexo de salvador antes de jogar fora a pulseira que ele lhe deu. No laboratório, Steven continua suas pesquisas e formula uma teoria que Richard confirma ao revisar os registros da viagem. Eles não pularam no espaço, mas no tempo. Eles ainda estão na Terra, mas há 4 bilhões de anos antes da vida existir. A esfera clonada que trouxeram é a mesma que os paleontólogos encontrarão no futuro. Ignorando o fato de que seu ferimento está piorando, Steven fica empolgado ao perceber que o fragmento da esfera que ele pegou é o mesmo que usará no futuro para criar a pulseira de Amy.
Então ele grava uma mensagem nela para ensinar Amy como ativar a esfera deixada para trás. Enquanto isso, no presente, Amy visita o laboratório de Steven, tentando lidar com a notícia de que a equipe falhou na missão. De repente, Richard traz uma notícia alarmante. Ryan está preparando explosivos para destruir a esfera. Para evitar reclamações, Steven pede a Richard que reabra a câmara de descompressão para que ele possa sair. Assim que encontra Ryan com as bombas, começa a explicar que podem elaborar um plano melhor. A conversa é interrompida por um tiro que mata Ryan do nada. É David, que escapou pela câmara de descompressão e enlouqueceu devido à infecção, fazendo-o acreditar que o alienígena o escolheu para ajudar a corrigir as coisas, já que os humanos são um erro da esfera. Steven lança o cubo mágico de Leona contra a parede para distrair David e consegue atirar nele, fazendo com que David fuja ferido. Em seguida, Steven ativa a bomba antes de sair para disparar um sinalizador e atrair a atenção do alienígena. Ele provoca o alienígena para que o persiga até a sala de controle, onde o tranca. Porém, enquanto corre pelo corredor, David atira nele e o empurra para se esconder. Nesse momento, o alienígena arromba a porta e se aproxima de Steven, que consegue se livrar dele com um tiro rápido. O alienígena persegue Steven enquanto ele começa a escapar e, quando retorna à sala de controle, esbarra em David, que tenta matá-lo. Suas ações são interrompidas pelo alienígena, que aparece e o mata primeiro, dando a Steven a chance de sair da nave antes que a bomba finalmente exploda e elimine a criatura. Steven desmaia do lado de fora por alguns segundos e é despertado por Richard tentando contatar ao vivo. Richard quer ir salvá-lo, mas a tempestade está muito forte e Steven diz para ele ficar longe enquanto volta para a caverna para usar a esfera. Enquanto isso, no presente, Amy encontra sua pulseira novamente e finalmente compreende a mensagem. Então, ela a utiliza para ativar a esfera. Marido e mulher se reencontram em uma fusão de passado e presente, e Steven se apressa em compartilhar a fórmula da vacina antes de declarar seu amor. No momento em que a conexão se encerra, Steven morre na caverna por falta de oxigênio, e Amy chora ao perceber que agora é viúva. Muitos meses depois, Amy está criando um bebê saudável, graças à vacina que agora está ajudando a Terra a se tornar um lugar melhor, encerrando assim o Projeto Gêmeos, o filme de ficção científica e thriller Planeta Sombrio, de 2022.